Olá! Estamos chegando no nosso último episódio da terceira temporada do Vamos Falar de Educação. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, para falar como a gente consegue alcançar a imunidade nas lutas. Imunidade nas lutas. O que é ter imunidade em relação a alguma coisa, né? Então, pegando aí um exemplo do aspecto físico, quando a gente alcança a imunidade a uma doença, a gente não adoece mais por aquele vírus, aquele componente, né? E o que Gonzalez Pecote vem ensinar pra gente é que é possível alcançar essa imunidade no terreno mental. Então, existem pensamentos que são entidades vivas, né? E que às vezes nos causam determinados sofrimentos. Se a gente identificar qual é esse pensamento, a gente pode criar uma defesa mental para ele. E aí, assim, criado um pensamento que também vai ser um ser vivo nesse mundo mental, de defesa contra esse pensamento, eu não vou mais sofrer o ataque daquele pensamento. Então, na teoria, é assim que vai funcionar, alcançar a imunidade em relação a essas lutas que a gente vive. Mas aí, trazendo para um aspecto mais prático, como que isso funciona? Você quer trazer algum exemplo para a gente, Paula? Até antes de entrar no exemplo, assim, que eu fiquei pensando quando você ia falando, o quanto que essa imunidade também precisa que a gente entre em contato, né? Porque a gente não ganha imunidade assim, ó, sem viver a luta, né? É a partir da luta que a gente vai conseguindo alcançar essa imunidade. Então, eu preciso viver aquela prova, que eu acho que ao longo de toda essa temporada a gente foi trazendo vários exemplos de como que, à medida que eu fui enfrentando aquele obstáculo, eu fui aprendendo a lidar com ele dentro de mim, né? A superar aquilo, né? Então, acho que a gente tem vários pontos na vida que a gente pode realmente refletir sobre essa imunidade. E eu penso que em mim mesma, até lembrando assim da maternidade, da luta pela maternidade, um ponto que eu fui aprendendo assim com a luta foi em relação a ter esse controle, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente planejada, assim, então tem tudo certinho, quando que vai acontecer, o horário, para mim, assim, o domínio desse tempo sempre foi algo que eu consegui me relacionar, porque eu tinha essa disciplina. E quando nascem os filhos, né, óbvio que isso aí já não dá muito certo. E a experiência até com a gravidez do meu primeiro filho, que realmente eu queria muito, e que eu demorei assim 1 ano e 1 mês mais ou menos para engravidar, eu ali aprendi sobre que eu nem sempre ia ter o controle sobre as minhas experiências. Então não basta eu querer que eu ia realmente conseguir aquilo. E aquilo ficou para mim de uma forma tão forte que ao longo de toda a maternidade, sempre que eu sinto que algo assim tá me tirando ali do eixo, mas eu planejei tudo, eu queria tanto que saísse assim, por que não tá saindo? Eu me recordo desse ensinamento. Então ele vem para mim com uma grande imunidade. Eu respiro e entendo, eu não vou ter o controle de tudo. Então, se tá acontecendo dessa forma, como que eu posso, diante dessa nova situação, agir? Não, muito legal, né? E pegando esse seu exemplo, que é muito bom, exatamente, você viveu ali uma grande luta, uma grande adversidade em relação a essa expectativa, né? De estou pronta para ter o meu filho e o filho não vem. E aí surgem os medos, né? E se eu não conseguir ter filhos, né? E se não for possível? E se eu tiver algum problema? E se meu marido tiver? E aí o que eu imagino que tenha acontecido, aí você pode contar, porque eu vivo coisas semelhantes, né, em outras situações, é que a gente, ao viver uma luta, ao se expor a determinadas vivências, a gente vai precisando fazer reflexões, movimentos mentais, trazer pensamentos, forjar sentimentos que antes a gente não tinha. Então, por exemplo, diante dessa adversidade que você viveu, vamos supor, né, você pensou lá, eu não tenho controle de tudo, e aí talvez você tenha ido cultivando uma paciência para esperar o tempo certo das coisas, que você já falou em outros episódios, uma, talvez, adaptação, uma série de valores que talvez em outras circunstâncias, que é aquilo que eu estava fazendo a relação de por que é uma imunidade, né? Porque quando você vive depois uma situação em que você quer que o seu filho talvez aprenda algo
né? E aí você agora já tem todos esses elementos de paciência, de adaptação para esperar o tempo, e aí você não sofre mais com aquela luta. Então a imunidade é nesse sentido, você vai vivendo outras coisas, e no primeiro que você sofreu e não entendeu, depois quando vive, já vive de uma outra forma. Você vive a luta, mas já está imune a ela, né? Então você absorve de outra forma. Eu recordo muito dessa luta, porque eu acho que ela tem a ver, assim, muitas mães também passam por isso. Claro que, assim, o que eu passei, assim, muito pequeno, perto de outras mães que perdem, né, a gestação ali e tudo. E eu não vivi realmente essa experiência, nem entrei em tratamento. Depois eu consegui ter, mas para mim, que desejava aquilo, assim, desde pequenininha, né? E casei, a gente ainda ficou um tempo, assim, até a gente achar agora, a gente já tá com uma situação financeira que permite ter um filho. Então, tava com muita expectativa, né, para ter esse filho. E eu sabia que poderia demorar muito tempo. Mas quando não vai vindo, né, a cada mês que você percebe, puxa, ainda não engravidei, é assim, eu senti, assim, às vezes uma tristeza, né, e um medo, acho que era esse temor mesmo, será que eu vou conseguir ser mãe? Será que eu vou conseguir realizar esse sonho que eu tenho? E ali eu fui percebendo que até minha relação com Deus, com tudo, também foi ampliando nesse sentido, porque eu sabia que tinha um porquê de eu viver aquilo ali. E teve um momento que eu agradeci internamente por estar vivendo, no sentido de falar assim, puxa, eu tô aprendendo aqui algo que vai ser importante depois na maternidade. Então, meu filho já me ensinou, já nessa espera por ele, né? O quanto eu ia precisar ser paciente, o quanto eu ia precisar entender que não estava só em mim, que a luta não tinha a ver só comigo, e maternidade tem muito a ver com isso, que a gente até já falou, né, em outro episódio, tem coisas que são deles, sim, né, e a gente tem que também ter esse tom. Então eu vi quanto que aquilo ali que poderia ser tão ruim para mim, ele foi também já cultivando alguns valores que seriam muito importantes para exercer a maternidade, né? E assim, um outro exemplo, né, que eu posso trazer em relação a essa questão dessa imunidade que a gente vai alcançando, eu já trouxe em diversos lugares também, né, a questão de uma modalidade minha, né, que eu tinha de explodir, por exemplo, diante de alguma questão, né? Nem sempre externamente, porque isso eu já tinha aprendido a controlar, mas internamente, né? De ficar irritado, e que é isso, como pode? E aí quando os filhos vêm também, eles começam a mexer a causar determinadas reações, que isso volta à tona com muita força, né? Então, eu vivi algumas experiências relacionadas a isso, a ter perdido o controle internamente, a ter sentido raiva quando eu queria sentir amor, e por não gostar disso, aí aqui é o fechamento mesmo, né, de todo esse episódio, de toda essa temporada que a gente vem tratando sobre luta por um lado e superação por outro. Então, vivendo aquelas questões, vivendo a luta que queimava, que ardia, que doía, que me fazia sofrer, mas querendo superar, eu fui criando esses pensamentos de defesa ao ponto de que hoje, muitas vezes, eu vejo surge, né, a situação continua vivendo, né, continua acontecendo, mas eu vejo surgir o pensamento e sair, simplesmente porque existe todo um trabalho interno que já bloqueia a ação desse pensamento com muito mais facilidade, e aí não queima mais, né, e eu acho que esse conhecimento, né, tem até uma conferência no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, que fala exatamente desse aspecto. Quem quiser pode fazer o download gratuito do livro, está na página 360. É muito legal. Sim. E nessa conferência ele traz essa imagem pra gente, de ir alcançando essa imunidade para que a gente viva as lutas sem se queimar, sem arder, e ele fala que a gente arde no peso da ignorância. Que a ignorância, ou seja, a ausência do conhecimento, é o que nos faz queimar e sofrer, né? E é tão interessante porque, claro, né, a gente está em contato, a experiência traz esse fogo ali que vai tentar queimar. E à medida que a gente vai sabendo lidar com esse elemento sem se queimar, né? Acho que é isso que é tudo, né? Eu tenho que viver a experiência também, não é me afastar dela.
Então, acho que toda essa temporada também trouxe essa reflexão, o quanto que aquela experiência também é um convite ao encontrar algo em mim que precisa ser superado. Que se eu também não quiser porque viver, esse fogo, ele purifica também, ele né? purifica e é importante. E o que acontece também? Se eu não vivo aquela experiência, a vida me traz novamente, né? Quem já não viu isso acontecer, né? É bem cíclico. E aí, gente, você se pergunta, não acredito, gente, acontecendo isso de novo comigo? E a logosofia, ela me ajudou muito a ver isso. Porque se está acontecendo de novo, é porque eu tenho algo a aprender. Sim. E eu posso até ter já recolhido algum elemento, mas me falta mais elemento. Então, essa é a forma da própria natureza, né, da própria vida, nos oferecer essa oportunidade de o tempo todo a gente estar aprendendo. Então, quando eu alcanço essa imunidade, aí eu já realmente, já como se fosse assim, passei de fase. Eu vou continuar vivendo lutas. Isso que eu ia falar. Mas assim, isso, né? que eu ia falar. Numa outra fase, né? Que quando a gente Sim. fala desse alcançar a imunidade, Sim. não é para de forma alguma imaginar que a gente vai nunca mais viver lutas, nunca mais queimar e sofrer, porque isso é uma ilusão que a gente traz e que justamente essa ilusão nos provoca muito mais dor para enfrentar as dificuldades. Porque é o que a Paula está falando, a vida é um grande caminho, uma jornada de evolução e aprendizagem rumo à perfeição. Então, assim, é uma jornada muito longa. E a gente vai mudando de fases, e essas fases, pra gente descobrir que nos falta algo, a gente vive a luta. Sim, né? sim. E aí é muito interessante, assim, porque a gente vai... É difícil quando a gente tá vivendo, mas a gente vai fazendo um pouco as fases, né? Eu hoje, às vezes, eu tô vivendo uma luta. Eu falo, ai, gente, mas assim, eu tenho mais confiança. Ok, daqui a pouco vai passar. Sim. E eu vou retirar algo de bom pra me fazer crescer, né? E é esse o pensamento, assim, né? Da gente fazer as pazes com essas lutas, porque faz parte. E ir aonde for possível, mudando de luta. Porque o ruim é isso também, né? Que é o que a Paula falou, ficar sempre na mesma luta. Aí que é complicado, difícil, né? Acho que a gente vai adquirindo uma sabedoria que já me ajuda a chegar naquela outra luta de uma outra forma, né? Então, assim, eu não tô totalmente sem nada, né? Eu já tenho algum conhecimento que mesmo que não me sirva totalmente para aquela luta, já me fez entender que eu já fracassei e já consegui superar, que eu tive dificuldades, que eu tropecei. Então, esse conhecimento também me serve nesse algo novo de olhar para aquilo ali e falar assim, calma aí, você que já faz viveu parte isso, né? disso, né? Nem tudo vai ser exatamente como eu quero, no momento que eu quero, ou que eu também não vai errar, né? Então, acho que isso, ou tem que ficar atento com isso. E o que eu fui percebendo muito também dentro de alcançar essa imunidade, a importância desse preparo. Eu acho que, assim, algumas coisas a gente já sabe que vai viver na vida, né? Então, assim, a gente vai viver agora a adolescência com os nossos filhos, né? Que estão chegando, estão às portas da adolescência. E a adolescência é sempre uma fase, assim, que vem cheia de temores. Ah, a criança vai mudar muito. E o que eu vejo é que o preparo, ele não vai realmente tirar as lutas. Você vai viver as lutas, mas se eu entender o que é essa fase, por que a criança se transforma, a beleza também ali da vida do adolescente, o quanto que ele está manifestando ali, também suas lutas, e que eu preciso entender esse lugar da luta dele, isso já modifica o meu lugar de mãe, que eu não chego tão cheia de temores, mas passo a olhar aquela experiência de um outro lugar. Que, claro, depois ele vai me oferecer lá as particularidades da relação dele com essa nova fase, mas eu já vou entender muito melhor o que é ser um adolescente. Também recordando da minha própria experiência, né? Então, e assim, aqui vai se delineando, né, a importância do conhecimento para que a gente possa viver bem a vida, né, enfrentar bem essas lutas. E aí eu não resisti, peguei que o livro é esse aqui, né, o Introdução ao Conhecimento Logosófico, tem um trecho que Gonzales Pecote coloca assim, se tivermos em conta que estamos aqui na Terra, que é a grande escola da experimentação, observaremos quão poucos são os que desfrutam do prazer de reduzir a cada dia o torturante peso da ignorância. E quantos são os que por essa mesma ignorância sofrem todos os tipos de tormentos. Então a gente vê que a ignorância, ela causa adversidade, sofrimentos, enquanto que o conhecimento, mais pra frente ele fala, né? O conhecimento, ele amplia a vida e ele vai nos trazendo esse domínio das experiências, né? Então é muito, muito bom ver como que
a gente pode realmente transformar, modificar a nossa vida com um conhecimento que nos ensina a viver, né? O próprio conhecimento dos nossos filhos que a gente trouxe aqui, o conhecimento do meu marido, que ali me ajuda a superar ali uma questão no casal que poderia estar ali acontecendo, mas quando eu conheço e eu entendo que ele está vivendo ali uma luta, eu passo a me colocar de uma outra forma. Então, realmente conhecer é algo assim que é muito grandioso para a vida, porque realmente amplia a nossa vida. Eu poderia estar vivendo assim, num limite que é o que eu conheço. À medida que eu vou conhecendo mais, eu vou ampliando a minha vida. E aí eu vou permitindo também ser dona dela, porque eu já domino um campo maior. E eu vejo muito isso quando acontece, por exemplo, com a questão da internet, de um técnico de internet, que eu não sei nada daquilo ali. Então, meu computador deu um pane, eu preciso chamar uma pessoa para ir lá em casa. Às vezes é uma simples coisinha, é só trocar trocou uma configuração, já mudou. E aí, só que eu fico entregue totalmente a ele, porque eu não tenho esse conhecimento. Agora, se eu tivesse conhecimento, talvez, assim, um simples movimento que eu fizesse, eu já teria a solução daquele problema. E eu vejo isso diante da minha vida. Às vezes é uma simples mudança ali de um pensamento, mas eu nem sei que eu tenho aquele pensamento. Eu nem sei como isso acontece dentro de mim, né? Não, outro dia eu fui fazer um serviço que estava combinado, né, com a pessoa, perguntei o preço antes e ela me deu uma faixa de preço, de tanto a tanto. E eu fui fazer o serviço na esperança de que ficaria na faixa inferior, né? Eu falei, não, tá. Aí quando acabou o negócio, ela me cobrou uns R$100 a mais, da faixa superior. E aí, ali na hora, eu fiquei sem graça de perguntar, mas puxa, não sei o que, paguei sem falar nada e saí. Aí, é a questão do conhecimento, da troca de um pensamento que eu lembrei, né? Eu voltei pra casa, eu estava internamente, assim, nossa, eu tava muito irritada. Eu fiquei mais irritada de eu não ter falado nada. Eu falei, gente, por que eu não falei? Pelo menos pra ela ficar constrangida. E aí voltei pra casa assim com os pensamentos, aí cheguei em casa, aí a vida, né, acontecendo, banho, jantar, eu não sei o que, dever de escola, aí quando eu vi, eu tava irritada com as crianças. Aí falando, você não... Aí veio a atenção, peraí, aí eu respirei, falei, o que tá acontecendo? E aí eu identifiquei, falei, tá, eu tô irritada com as crianças, porque na verdade eu tava irritada, e aí pra trocar o pensamento de irritação, eu não conseguia, porque eu tava muito irritada. Porque eles são muito fortes. Eu falei, gente, eu tava chateada de ter acontecido isso. E aí eu fui serenando, e aí na mesma hora veio um pensamento de Gonzales Pecote que fala assim, calma, você precisa colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Aí na primeira hora eu fiquei com raiva do pensamento. Só que aí é essa luta interna, de detalhe para detalhe. E aí eu fui trazendo, dando mais atenção, não, a minha vida é maior. E aí eu fui pensando em outras coisas, fui pensando quanto... Aí fui lembrando das coisas positivas, tudo bem, não tem problema. Aí pensei, às vezes essa pessoa tá precisando desse dinheiro, que esse dinheiro cai em boa hora para ela, que não sei. E aí, ao mesmo tempo, o meu estado interno foi se transformando de uma forma, e ali a minha noite mudou. E eu fico vendo o quanto que a minha noite teria sido caótica e às vezes gera uma reação nas crianças, gera uma reação no marido, que aí depois essa reação volta pra mim, se acorda mal. E é uma coisa, uma bola de neve que vai se formando às vezes por um pensamento que entrou. Sim. E que às vezes você nem sabe onde é que começou. De repente você vê que você tá mal, tá brigando com todo mundo, tá irritado e não sabe nem aonde começou a desandar o negócio, né? Então realmente a força que esse conhecimento logosófico tem pra vida é algo muito potente, muito real. Sim. E que realmente transforma a vida nas dezenas, centenas de decisões que a gente vai tomando ao longo do dia, né? Você escolher por um lado ou por outro. Então, realmente é algo muito... A gente passa a ter, assim, óbvio que a gente não tem um controle total da nossa vida, mas a gente passa a entender essa realidade. Olha, eu não quero viver isso, eu não quero sentir isso. Que com certeza também já vivi situações muito parecidas, de acontecer uma coisa, queria fazer, não consegui, daqui a pouco você tá falando de uma forma mais agitada, e você vai vendo que seu estado tá mais agitado por causa de uma coisa que foi derrubando ali todos os dominóis, assim, né? E se a gente não fala assim, não tem alguém que levante essa bandeira, a situação fica realmente muito assim, descontrolada. Então eu percebo o quanto que a logosofia foi me ajudando a criar esse exército. Porque na pandemia eu percebi assim muito isso, que a gente
mudou completamente ali a vida, eu trabalhando em escola, então a gente teve que repensar a escola dentro dessa nova modalidade que se colocava ali, né, virtualmente, ao mesmo tempo com 3 filhos, né, uma muito pequenininho, mais velho na alfabetização, aquilo que a gente já trouxe aqui algumas vezes, mas ali eu percebi o quanto que eu já tinha construído dentro de mim pensamentos que eram soldados. E que no momento que eu sentia que eu ia desanimar, ou que eu estava sem energia, vinha um pensamento. E eu era assim, ficava muito feliz e grata por, de alguma forma, já ter construído em mim pensamentos que não me deixavam a ficar desesperançosa diante do futuro, ou temerosa, assim, diante daquela própria situação, se ela nunca ia acabar. E com medo de tudo que poderia acontecer, porque esses pensamentos estavam firmes dentro de mim para fazer o bem, para continuar em atividade, entender que a minha função ali, tanto como educadora, como mãe, como mulher, era muito importante, eu tinha que continuar exercendo isso, né? Um aspecto, enquanto você falava, né, já, assim, pra gente ir terminando, que eu lembrei, é que, assim, essa questão do exército, dos soldados, e o quanto que a logosofia ensina a gente a criar pensamentos e a criar sentimentos. E o quanto que também Gonzales Pecote ensina, né, que a força de um sentimento vale mais do que a de 1000 pensamentos. Então, quando a gente também aprende a cultivar esses sentimentos, por exemplo, nessa experiência que eu trouxe, eu acessei minha sensibilidade de pensar na pessoa, de sentir gratidão pela minha vida, de sentir amor por tudo que eu tenho. Então, a gente também aqui vai aprendendo a sentir, de fato. E sentir é uma proteção muito grande que nos protege nessas lutas, né? A gente realmente sentir gratidão, porque uma coisa é a gente agradecer. Ah, obrigada, sou grata. Outra coisa é sentir a gratidão. Quando a gente sente gratidão pela vida, quando a gente sente gratidão por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, isso dá pra gente uma proteção interna que é como se fosse uma luz na nossa mente que alguns pensamentos de vibração mais baixa não conseguem nem entrar, né? Olha a proteção que a gente consegue criar dentro de nós mesmas, né? Você falou desse exército, eu lembrei disso. A gente se coloca em uma outra vibração, né? Numa outra sintonia. E eu acho que é isso que a gente também vai aprendendo em todo esse processo, né? Que eu posso me colocar em várias vibrações diferentes. E aonde eu estiver, eu vou estar atraindo uma série de pensamentos. Porque a ingenuidade nossa achar que não. Sim. Mas se eu estou agitada, o que eu vou estar chamando dentro de mim? A raiva, a intolerância, a impaciência, né? Vários pensamentos ali que vão chamar, porque eu já estou nesse estado assim, né? Agora, se eu começo a me colocar num outro tom, isso realmente já vai se modificando em mim. E esses pensamentos que eu também fui criando, que claro, leva tempo, né? A gente não cria um pensamento que é um soldado assim de uma hora para outra, né? A gente precisa estar cultivando ele dentro da gente, mas ele depois vem te servir. E nesses momentos que ele vem me servir, eu sempre sou grata, porque às vezes ele aparece assim mesmo, eu tô cansada, mas eu quero fazer um registro para lembrar os pensamentos do dia. Então, às vezes eu tô deitada e vem um pensamento. A vontade inicial fala assim, puxa, eu quero dormir. Mas aí eu lembro que, poxa, foi um propósito que eu me coloquei. E se eu não cultivar esse pensamento, ele vai embora da minha mente. Então a gente vai enfraquecendo, né? Como um ser sem nutrição. Isso, que a gente tem que dar vida a isso. E eu acho que pra gente finalizar essa temporada que foi tão especial e que me ensinou tanto, eu tenho certeza que também a Rafaela, com convidados tão especiais pra gente, eu queria, assim, deixar como uma mensagem essa importância da gente ter muito dentro da gente qual é o propósito que move a minha vida. Porque se eu tenho um propósito da minha vida, eu vou superar qualquer como que se coloque ali, né? Os desafios vão ser mais fáceis de superar, porque eu tenho algo que faz eu acordar todo dia, né? A minha vida não é porque sim. Eu sinto que ela é importante. E aí isso faz com que eu tenha essa força, porque sem essa força de vontade, de querer viver, se eu não quero viver, qualquer ventinho vai me derrubar, né? E claro que a gente vai ter momentos bons, momentos mais difíceis, mas é sempre recordar lá no fundo do coração essa importância que Deus nos deu uma vida, que brindou da gente com esse tempo eterno. E o que eu tô fazendo com ele, né? Sim, e para terminar então, agradecer a presença de vocês aqui nessa temporada com a gente e que fique muito, muito forte essa mensagem de que a gente não tenha medo das lutas, de que a gente não se sinta pequeno, incapaz, inferior
por estar vivendo uma luta, porque essa luta ela vai te trazer algo muito grande, muito potente para sua vida, depois que você superá-la, e que você possa encontrar esses recursos dentro de você, que já existem, os seus sentimentos, os seus melhores pensamentos, a força da sua vontade, do seu propósito, da sua missão, para que você busque fazer da sua vida essa grande jornada rumo à evolução e a fazer o bem, né? Então, agradecemos aí mais uma vez a Paula. Obrigada por estar aqui. Também de estar sempre junto com a Rafaela, essa troca que a gente sempre aprende, né? Então, viver lutas, no fundo, ela é a lei da vida, que a gente possa aprender com ela, né? Porque com certeza no final pode ter um sabor mais doce do que a gente imaginava no início da luta. Um grande abraço e que a gente possa nos ver na próxima temporada, né? Muito bom. Tchau, querida.